Somente quando eu comecei a me apropriar de quem eu sou, da maneira como eu me sinto hoje, foi que eu comecei a me libertar. Dizer que todo o conteúdo que a Lídia Noé traz aqui para a internet, ele é um conteúdo que qualquer pessoa poderia se beneficiar. A questão é, não é qualquer pessoa que vai se conectar com a missão da Lídia Noé, porque depende do estágio de abertura de cada um. Depende do ponto de abertura que você tem para o seu crescimento. Eu tenho pessoas muito amadas, muito próximas a mim, que não tem nem um pingo de abertura para o crescimento ainda. E eu tenho pessoas muito próximas a mim e que estão com o coração escancarado para aprender e para mudar. Pessoas muito próximas. Dentre elas, inclusive, pessoas muito próximas, eu vou citar aqui, ó, sangue do meu sangue que tá aqui, ó, minha mãe, a minha tia Heloísa, elas estão aqui sempre. Eu faço live, faço mentoria, faço jornada, elas estão sempre aqui. Mas o convite, ele é para todas as pessoas que estão próximas a mim. E você também pode estender esse convite do que você tem vivido, tem buscado para sua vida, para todas as pessoas que são próximas a você. Esteja preparado para que essas pessoas venham no tempo delas, se elas quiserem. Se elas não quiserem, se não tiver no tempo que para elas faça sentido, você continua a sua jornada e você vai ver que vale a pena cada dia nessa jornada. Gente, vale a pena. Cada lágrima que você tiver que derramar para curar o seu coração, cada dia que você tiver que dizer não para alguma coisa que você sabe que era uma resistência para o seu crescimento, cada coisa que você vai ter que deixar para trás, cada sacola cheia de fardos que não são seus, que você deixar para trás, você vai olhar lá na frente e vai falar assim, valeu a pena. Eu já passei por coisas na minha vida, coisas que eu trouxe com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias escolhas, que eu lá na situação que eu estava vivendo, eu não teria nem ideia de que eu conseguiria não só passar pela situação, me recuperar dessa situação e transformar a minha mentalidade, me curar para viver hoje o que eu tenho vivido. Então, seja qual for o que você está vivendo hoje, de situação desafiadora, de situação difícil, pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua vida espiritual, pode ser no seu casamento, pode ser na sua relação de trabalho com pessoas que trabalham com você, seja lá qual for a situação, acredite, é perfeitamente possível transformar. Lídia, não é? É. Lembra do que a gente conversou na nossa live 2, sobre estar no meio da montanha, não ver ainda, mas você sabe o que você quer encontrar lá na frente. E mesmo que você não veja, você crê. E você precisa crer sem duvidar. E mais uma vez eu gosto de falar isso com vocês para frisar. Quando eu falo de crer, quando eu falo de ter fé, eu não estou me referindo a religião, eu estou me referindo a essa capacidade do ser humano, da qual nós vamos falar hoje, tá? Nós somos seres espirituais habitando um corpo físico controlado por uma mente poderosíssima. A sua mente tem o poder de te construir e de te destruir. A sua mente pode te levar para onde você imaginar, ela pode te transportar para lugares extraordinários, mas ela também pode te colocar num inferno em vida. Acredite no que eu estou falando. Nós temos um mundo ao nosso redor que carece que cada um de nós cumpra o que veio cumprir aqui, nessa terra. Se o que você veio cumprir aqui, a mensagem que você veio deixar nesse mundo, a minha mensagem, ela tem a ver com libertar a mente das pessoas, tá? Essa é a minha mensagem. Isso é o que foi designado para mim. Eu tenho muita tranquilidade do que eu venho fazendo, porque quando o nosso coração, ele tem paz naquilo que a gente está fazendo, tem firmeza, tem segurança, tem tranquilidade, quer dizer que nós estamos o quê? Fluindo, a nossa vida está fluindo. E além disso, quando eu falo para vocês sobre espírito, quando eu falo sobre mente e quando eu falo sobre corpo, olha bem, a minha história de vida para vocês que já ouviram contar. Eu tive desde muito cedo, e vale a pena isso que eu vou compartilhar com vocês, porque talvez essa seja a sua realidade, tá? Desde muito cedo, uma educação que foi muito religiosa. E eu não acho que isso foi ruim. Só que teve consequências ruins também. E eu vou comentar isso com vocês, porque isso faz parte do que a gente vai falar hoje, tá? Eu tive uma educação muito religiosa.
Então, eu fui uma criança que foi criada dentro de um ambiente de igreja, eu sou católica apostólica romana, e fui criada dentro de um ambiente sempre muito cristão, sempre com muitas coisas relacionadas à igreja, ia para grupo de oração desde criança, fazia parte do movimento da Renovação Carismática Católica, desde criança. Fui catequista com 13 anos de idade. Toda a minha vivência foi muito dentro da igreja, muito religiosa. Além disso, eu tive uma educação que foi muito rigorosa, muito rígida. Meu pai era muito bravo. Então, tudo para mim tinha um monte de condições para acontecer. E eu aprendi a ter uma autocobrança excessiva, muito grande, uma autocobrança muito grande, que durante muito tempo me fez muito mal. Talvez essa seja a sua realidade. Você se culpa por tudo, você se cobra por tudo e não aceita que você falhe em nada ou tem medo de falhar em qualquer coisa. Eu não sei, tá? Mas eu acredito que coisas que a gente já conversou nas outras lives já tenham feito sentido para você e você já esteja tomando consciência, tá? E aí, com essa minha educação muito rigorosa, muito religiosa, eu tive muitas crenças que foram muito enraizadas na minha história. Só que, além disso, eu tive desde muito cedo o desejo de aprender cada vez mais sobre comportamento das pessoas. Eu era uma pessoa interessada nisso desde muito novinha. Eu lia muito e não era uma coisa que os meus pais tinham costume, era uma coisa realmente minha. Por isso que hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, como faz sentido quando a gente vai se conhecendo, perceber que algumas coisas que lá na infância já estavam marcantes em mim se conectavam com o que é realmente a minha missão, o que é a minha mensagem. E essas coisas que eu fui cultivando desde lá atrás foram o que foram juntando com uma pessoa que buscou desde muito cedo uma vida muito próxima das coisas do alto, da religião. E aí fui para essa parte de gostar de comportamento. Minha mãe passou por uma reeducação alimentar quando eu tinha 11 anos, me levou junto, eu adorei aquilo. A nutricionista que atendeu minha mãe foi muito feliz na forma como ela conduziu com a gente, então eu gostei tanto que eu falei, caramba, eu quero fazer isso. E aí, com 12 anos de idade para frente, eu já defini, eu vou ser nutricionista quando eu crescer. Só que o meu interesse em comportamento continuava, então eu defini também aos 16 anos que eu queria fazer psicologia. E hoje eu estou aqui com vocês, tendo feito já a minha faculdade de nutrição, atuando como nutricionista há 11 anos, também a faculdade de psicologia e atuando aí como psicóloga há mais de 6 anos. E hoje estou aqui com vocês, trazendo para vocês todo esse conteúdo que tem parte da minha experiência como pessoa e também da minha experiência como profissional. Então, quando eu falo para vocês sobre espírito, mente e corpo, eu não estou tirando isso de uma situação aleatória porque eu achei bonito. Isso é um contexto que na minha vida foi se juntando até que não tem muito tempo. Eu percebi, agora tudo faz sentido. Porque o meu interesse e porque as coisas que eu venho aprendendo e praticando há tanto tempo, elas se conectam com a saúde integral do ser humano. Faz sentido isso para vocês? A saúde integral do ser humano, ela precisa desses 3 pilares, que é o nosso espírito estar bem desenvolvido, nossa mente estar saudável e também o nosso corpo bem cuidado. E o que nós temos aí fora, na maior parte das pessoas que têm uma religiosidade muito grande, mas estão totalmente adoecidas física e emocionalmente. Pessoas que têm uma fissura por cuidar do corpo, mas estão completamente vazias, com uma mente que vocês não têm ideia. Pessoas que estão com uma mentalidade totalmente que vocês não têm noção. Eu tenho noção porque eu atendo pessoas. Eu tenho noção porque tem muitas pessoas que confiam a intimidade delas nos atendimentos que eu faço. Então, pessoas que têm hoje uma mentalidade, vocês podem ver no Instagram, a pessoa está postando foto toda feliz, mas o que ela está passando na vida pessoal dela, ela está insatisfeita com o corpo que ela tem, se sente feia, se compara com os outros, a pessoa não está feliz. Às vezes posta uma foto de relacionamento como se estivesse bem, mas o relacionamento não está bem, mas para os outros mostra que está. E essa é uma vida vazia e muito triste, tá? Só que é a realidade de muitas pessoas. Não é a realidade de todos, não está assim na vida de todo mundo, porque assim como vocês, tem muitas pessoas que também estão buscando se desenvolver. Que se você não souber se irar contra as situações que hoje estão te destruindo, você também não vai resistir, você não vai conseguir jogar fora, pegar a resistência e tirar de perto de você para você continuar caminhando.
tá? E aí, o que, que nós encontramos por aí? Como eu falei com vocês, pessoas que estão, às vezes, fissuradas em ter um corpo bonito a qualquer custo, com isso eles vão lá, usam anabolizante, fazem infinitas transformações estéticas, ao ponto até da pessoa perder a aparência dela, a pessoa começa a nem parecer com ela. Essa semana, eu tô vindo todos os dias fazer a live com vocês com meu cabelo natural. Natural total, assim, tipo, ele é assim, ele seca, ele fica assim. Na hora que ele seca mais ondulado, depois os cachinhos vão soltando. A minha vida toda, eu era uma criança que achava que o meu cabelo tinha que ser liso, escorrido, tá? E quando eu cheguei na minha juventude, eu resolvi começar a fazer mecha no cabelo, e aí eu comecei a perceber que eu comecei a chamar muito a atenção com o cabelo loiro. Aonde eu passava, eu sou muito alta, aonde eu passava, eu chamava atenção. E naquela época, como eu ainda não tinha toda essa maturidade, essa integralidade que hoje eu já consigo ter, aquilo para mim, na minha insegurança, na minha baixa autoestima, fez tanta diferença que eu falei, opa, gostei disso daqui, agora eu não passo despercebida em lugar nenhum. E com isso, eu fui fazendo mecha sempre. E depois, quando eu comecei a me desenvolver da forma como eu estou me desenvolvendo agora, há alguns anos eu cheguei num ponto que eu falei assim, caramba, eu quero parar de fazer mecha no meu cabelo, porque eu queria voltar a ter o meu cabelo natural. Somente quando eu comecei a me apropriar de quem eu sou, da maneira como eu me sinto hoje, foi que eu comecei a me libertar. Então, cada centímetro do meu cabelo que foi crescendo, hoje eu só tenho a beiradinha do cabelo com um restinho de mecha aqui, ó. E quem me conheceu há 3 anos atrás me viu ainda muito loira. Então, aquela Lídia de 3 anos atrás para agora foi cada centímetro do meu cabelo, porque foi 2018 que eu parei de fazer mecha, foi 2 de agosto de 2018 a última vez. Cada milímetro aqui do meu cabelo que foi crescendo, ele também foi uma representação do meu amadurecimento. Abro um parêntese. Lídia, significa que se uma pessoa tem o cabelo pintado, ela não está na essência dela? Não tem nada a ver, tá? Eu tô falando da Lídia. O que representou para mim, a minha mudança de cabelo, tá? De lá para cá, antes eu tinha mecha no meu cabelo todo e tinha o cabelo com progressiva. Então, meu cabelo ele era liso e com mechas nele todinho, fazia mecha 2 a 3 vezes por ano, e eu só conseguia me sentir bem se eu tivesse assim. Depois que eu fui transformando a minha mente, curando a minha mente, curando o meu coração, restaurando as minhas crenças em relação a mim mesma, quando eu olho para as minhas fotos com cabelo loiro, eu acho que ficava muito bonito, não acho que ficava feio, não. Mas a motivação que me levou a fazer mecha naquela época, se eu voltasse a fazer mecha hoje, seria completamente diferente. Porque naquela época tinha a ver com uma insegurança e com uma não identificação com quem eu era de verdade. Se eu voltasse a fazer hoje, seria por uma outra razão, não por aquela. Mas eu não pretendo voltar, pelo menos não penso nisso agora. E aí, com isso, para vocês terem uma ideia, o meu cabelo foi crescendo natural e hoje eu consigo olhar para mim e entender que o chamar a atenção que eu tinha antes, essa necessidade, gostava, aquilo tinha a ver com o que eu ainda não estava olhando para dentro de mim, com o que eu ainda não estava valorizando aqui dentro de mim, com o que ainda não estava inteiro aqui, na minha essência. Então, eu quando defini que eu iria tirar as mechas do cabelo, eu falei assim, pois eu tomo a decisão de deixar o meu cabelo crescer naturalmente, sem que eu pinte ele de escuro de uma só vez, sem que eu corte ele curtinho de uma só vez. Então, assim, quem já me acompanha há mais tempo, acompanhou essa transformação, né? Quem acompanhou de lá atrás para agora, acompanhou essa transformação. Gente, como é bom. A maturidade, ela não tem a ver com a idade que nós temos. Tem pessoas que vão chegar com 90 anos de idade e vão continuar teimosas, cabeça dura, com as mesmas crenças, com os mesmos vícios emocionais, com os mesmos vícios, com as mesmas desculpas, com a mesma vitimização e vão para o caixão dessa forma. Outras pessoas muito jovens já estão transformando a sua mentalidade. Eu tenho pacientes de menos de 18 anos de idade, que já estão fazendo o quê? Buscando trabalhar em si. Tem pessoas que ainda têm um tremendo preconceito, eu sei que tem psicólogas aqui também, um tremendo preconceito em buscar a psicoterapia, em fazer um cuidado com a sua saúde mental. Tem pessoas até hoje que ainda têm um preconceito bobo e
uma crença muito boba, mas que está inserida no senso comum, de que ir para o psicólogo é besteira, que conversar eu converso com meus amigos, que desabafar eu desabafo com quem eu conheço. Pessoas que acham que psicólogo é coisa de louco, que o próprio psicólogo é louco. Tem uma série de preconceitos que estão fazendo com que essas pessoas se mantenham na bendita da resistência. E aí, sabe o que está acontecendo? Eles permanecem lá, naquela vida de sempre, vivenciando os mesmos problemas, continuando dia após dia, sem conseguir lidar com as suas próprias emoções, sem conseguir parar de olhar para o próprio umbigo, sem conseguir viver um casamento decente, onde o marido e a esposa são pessoas que vão se desenvolvendo juntos, duas pessoas que, além de se amar e se respeitar, continuam juntos não pela aparência física, não pela química do beijo, mas continuam juntos porque são pessoas que todos os dias se decidem a amar e a respeitar um ao outro e a construir juntos uma vida, uma família que vale a pena, a construir filhos, porque quando você decide ser pai, decide ser mãe, você está construindo seres humanos que vão ser cidadãos, que vão precisar depois também nesse mundo ser bons uns com os outros, serem justos com as outras pessoas, fazerem o bem. E isso começa dentro do lar.